Fala, meu povo! Pode chegar, porque já estamos aqui a postos para mais uma rodada de resumos comentados de Cara e Coragem, que abrange a semana de 21 a 26 de novembro. E vamos começar logo no capítulo do dia 21, na segunda-feira, com Regina se preocupando muito com a possibilidade de Clarice denunciar Leonardo, já que Clarice fez todo o levantamento, todo o mapeamento das picaretagens de Leonardo e também de Regina na empresa, na SG, e tem medo que ela tenha coragem de denunciar o irmão. Paty conversa com Moa sobre sua relação com Andréia, tentando fazer com que o namorado lembre definitivamente do que estava acontecendo na vida dele antes do atentado que sofreu de Danilo. Duarte avisa Jéssica que irá se revelar durante a festa e Lu é a responsável de anunciar aos convidados que Bob Wright quer fazer um pronunciamento que vai mudar a vida dele e de muitos presentes. E é o que ele fez. Duarte conta toda a sua jornada na pele de Bob Wright, desmascara que ele, na verdade, não passa de um faz-tudo da academia de Olivia e que ele sempre sonhou ter a vida de glamour do Bob e por isso que ele inventou o personagem para se sentir um homem mais glamouroso. E todos ficam terrivelmente chocados, decepcionados e alguns inclusive deprimidos por conta dessa revelação. Uma delas é a Andréia, que se enfurece, inclusive com Paty. Ela fica pé da vida com Paty, porque ela percebe que Paty estava sabendo de toda a picaretagem e nunca contou nada para ela. Gustavo se entristece, fica arrasado ao descobrir que seu melhor amigo, na verdade, nunca existiu. E Jéssica, Olivia e Lu ficam lá após a festa na mansão para apoiar Duarte, que teve praticamente todas as pessoas se voltando contra ele. Então elas ficam lá para dar apoio para o rapaz, coitado. Andréia vai para casa chorar na cama, que é lugar quente, e descobre que está sofrendo de verdade por Bob Wright, de quem ela gostava, e percebe que tem dedo podre para homem mesmo essa menina. Poverina de Andréia. Enquanto isso, Hugo socorre ao dar de cara com uma equipe jornalística que está tentando descobrir quem é o homem com quem ele estava abraçado e cujas fotos saíram na internet há pouco tempo. Duarte pede perdão a Gustavo, conversa longamente com ele, mas não adianta muito não, porque Gustavo está sinceramente decepcionado por perder o seu grande e único, na verdade, amigo. Rebeca pensa em Moa e Danilo momentos antes de dar seu depoimento na polícia, e Danilo garante a Duarte que se preveniu para não ser de maneira alguma ligado a essa picaretagem sobre Bob Wright. Já Leonardo informa Clarice que vai passar a presidência da SG para ela e Clarice fica passada com essa decisão inesperada de seu irmão. Vamos direto para essa cena no capítulo da terça-feira 22. Clarice estranha a decisão de Leonardo e se preocupa também com outros crimes que ele possa ter cometido e que venham à tona depois que, se ela decidir ou não entregar todos os erros que ela encontrou lá na SG, roubos e trapaças e tramóias e golpes que não foram poucos que ele e Regina cometeram lá na SG na ausência dela. Rebeca mente em seu depoimento relacionado ao que Danilo fez contra Moa. E Duarte decide enfrentar Danilo, parar de ter medo dele e bota dedo na cara do ricaço, dizendo que está livre dele de agora em diante. Luana comenta com Clarice que teme por sua segurança, porque todo mundo lá na SG sabe que ela foi o suporte da chefa durante muito tempo, que ela está com medo também pela segurança dela. Adélia conta a Moa que ele estava namorando Paty. E o desmemoriado fica chocado com isso. Ele não poderia imaginar que ele estava namorando a sua grande amiga da vida toda. Gente, deixa eu te contar. A Anitta resolve desabafar com Dalva, que não suporta mais saudade de Ítalo, que decidiu que vai tentar dar mais uma chance para a relação dela com o Bonitão. Outra que também está pensando em relação amorosa é Marcinha, mas ao contrário do que a gente pode imaginar, não é nem para ela, porque ela decide arrumar uma situação para juntar Enzo e Hugo.
e acabar com essa palhaçada de que o ator não pode ter um relacionamento homoafetivo porque vai perder seus fãs. Você não vê página de fofoca no Instagram, né, querido? É o que mais tem hoje em dia, gato. Jada Guimar tenta fugir de casa com medo do que Regina possa fazer contra ela. E Regina, fala nela, descobre que Leonardo irá renunciar à presidência da SG e fica virada no giraia. Fica furiosa com o marido. Enquanto isso, Danilo se apresenta como acionista da empresa e se candidata à presidência da SG em oposição a Clarice. E Moa relembra momentos com Paty e questiona a moça sobre o relacionamento deles antes do acidente. E Paty fica numa tremenda saia justa. O que ela faz? Abre logo o jogo com ele ou continua nessa situação passiva esperando ele recuperar a memória sozinho? Difícil mesmo, né? E a disputa entre Danilo e Clarice empata e Leonardo é indicado para decidir qual dos dois será presidente da empresa. E aí você pensa, gente, Clarice está insistindo nisso por quê, minha filha? Acabou de perder para o Leonardo, empatou com o Danilo, vai ganhar de quem? De Armandinho? Oh, meu pai! E vamos direto para o capítulo da quarta-feira, dia 23, porque Leonardo simula um mal-estar para não ter que se comprometer na decisão de quem vai ser o novo presidente, se Clarice ou Danilo. Uma típica reação de um planta de reality show, que não quer se comprometer e aí dá uma sabonetada. Leonardo sabonetou. Paty confirma pro namoro para Moa. Decide abrir o jogo com o cara e confirma para ele que eles estavam sim namorando antes do acidente e que tinham enfrentado várias barras, mas que ainda assim o amor dos dois superou tudo, menos uma amnésia. Complicado. Moa, coitadinho, fica muito angustiado porque nem assim ele consegue lembrar que finalmente tinha conquistado o amor de Paty. O que eu não entendo é o seguinte, ele não lembrar do namoro, tudo bem, porque ele teve uma memória recente, a perda de memória recente, e a última coisa que ele lembra é que estava namorando a Andréia. Mas o sentimento por Paty, ele já nutria há anos, antes mesmo de começar a namorar a Andréia. Ele não consegue lembrar que amava Paty? Isso eu achei bem estranho, mas... E Rebeca pede para conversar com Danilo, depois de dar uma bela esnobada no Ricaço, pede para conversar com ele, e Regina faz de tudo para convencer Leonardo a votar em Danilo e não em Clarice. Só que Leonardo acaba votando em Clarice, na irmã, para ser a nova presidente da SG, e Danilo fica furioso com o seu aliado. Já Fernanda se preocupa com Rebeca, que vê que a irmã está caindo de novo nas lorotas de Danilo e não sabe o que fazer para impedir essa tragédia. Até porque Fernanda sabe alguma coisa sobre Danilo. Ninguém tira isso da minha cabeça. Que Fernanda sabe alguma coisa sobre o vilão. Porque ela tem um ranço dele monumental. Ítalo fala para Rico que não denunciou Duarte porque está ainda procurando provas que liguem Bob Wright a Danilo. Por isso que ele não quis saber de denunciar o rapaz na polícia. E Andréia critica Hugo por insistir em se afastar de Enzo por conta da carreira dele de ator. Clarice contrata a firma de segurança de Ítalo sem interesse nenhum, né, esperta? Não quer manter o boy maravilhoso perto de você, não, né? É só por segurança. Tá bom, Clarice, engana que eu gosto. Onde eu estou? Peraí que eu me perdi. Ah, sim. Rico pede para Lu tentar se acertar com Joca, procurar fazer as pazes com o pai, porque ela não vai, ela sofre muito com esse distanciamento e ela falou que vai pensar. E a Anitta decide procurar Ítalo, parar de ficar em casa chorando na cama e vir atrás do boy antes que ele caia nos braços de Clarice. Coitado. E é isso que acontece com ela. A Anitta vê Clarice na casa de Ítalo e fica arrasada. Ela não sabe que Clarice estava lá para contratar os serviços de segurança dele, né? Para ela, os dois já estão juntos. E Paty entrega para Moa as malas com as roupas dele que estavam em sua casa, já exaustas de ficar lutando por esse sentimento que não consegue superar uma perda de memória. Tem como julgar Paty? Não, tá certa, tá certíssima.
Já Clarice, no capítulo da quinta, dia 24, tenta se explicar para Anitta, diz que não foi atrás de Ítalo para furunfar, nem para reatar namoro, para nada, apenas por buscar segurança. Mas a Anitta fica incomodada. E Paty e Moa se separam porque o rapaz não consegue embarcar nessa história de que está apaixonado por ela. Na cabeça dele, ele ainda gosta de Andréia e Paty fica arrasada com essa situação. Enquanto isso, Danilo é outro que sofre também. Sofre. Os vilões também sofrem, gente. Não pensa que vilão não tem coração? Sim, vilão tem coração, porque ele não está suportando a ausência de Rebeca. Bem feito. Zero empatia com Danilo. Já Regina critica Leonardo por ele desistir da presidência da SG e ainda devolver o cargo de bandeja para sua irmã, que na verdade quer apenas acabar com a raça dos dois, né? Anitta, tadinha, tristinha, borocochosinha, confessa a Dalva e a Jéssica que está sofrendo demais por causa de Ítalo, que ela não fazia ideia do quanto ela era apaixonada pelo bonitão. E por falar nesse bonitão, Ítalo diz para Jarbas que está confuso em relação a seus sentimentos, porque ele está apaixonado por duas mulheres que têm o mesmo rosto. Eu quero Clarice ou eu quero Anitta? Eu quero a sofisticação de Clarice ou eu quero a simplicidade de Anitta? Ítalo não sabe e com isso a gente se diverte vendo os dois. O rapaz com as duas bonitonas. Já Anitta decide enfrentar Clarice por conta de Ítalo, vai atrás da ex-amiga e fala: olha só, eu vou lutar por ele. Você quer lutar também? Você se prepara porque eu vou vir firme nessa toada. E Clarice chega a levar um susto, chega a ficar: nossa, de onde essa menina tirou essa força que ninguém sabia? Pois é, prepare-se, Clarice, que a briga vai ser difícil. E Thaís Araújo se prepara também para trabalhar dobrado, minha filha, porque vai te dar trabalho essa situação, esse triângulo amoroso entre as duas. Dagmar ouve Leonardo dizer que se orgulha por não carregar nas costas a morte da sua irmã e ela fica desesperada. E já Clarice assume mais uma vez a presidência da SG com a sensação do dever cumprido, mas sabendo que vai ter muita pedreira ainda para quebrar pela frente. Teca se irrita com Gustavo, fala para ele parar de ficar sofrendo por Bob Wright e avisa que denunciou Duarte à polícia por falsidade ideológica. Gustavo fica: Teca, por que você fez isso, Teca? Teca está indignada, como diria Gil do Vigor. E Danilo pede para Regina se unir a ele contra Clarice e, por tabela, também contra Leonardo a partir de agora. E Moa começa a se lembrar, vê uma cena dele dançando, de Paty dançando com o Lu lá na companhia de dança, e aquele momento que deixou ele ainda mais fascinado pela sua melhor amiga. E Rebeca revela para Paty que Moa dormiu em sua casa com o Chiquinho. O que você quis dizer com isso, Rebeca? Tá só mancando a isqueirinha, né, Rebeca? Pois é. E assim abrimos o capítulo da sexta-feira, dia 25, porque Paty se enfurece com Rebeca e manda ela embora da sua casa, porque percebeu que Rebeca talvez esteja querendo reatar com Moa também. Moa e suas 3 mulheres. Lembrando que André Pratini ainda está ciscando ali em volta dele. Regina pergunta a Danilo por que ele tem obsessão pela SG. Por que com tantas empresas, por que ele quer justamente tomar o poder da SG? E Danilo pede para Regina ser a sua espiã lá na siderúrgica. Enquanto isso, Moa fala para Paty que está se lembrando dos momentos juntos dos dois e ela fica mais animadinha, porque Paty também está na lama com essa situação, coitada. Renan reata com Jéssica, e é a pior coisa que poderia acontecer com a moça, ter esse abusivo horroroso na cola dela. Andréia incentiva Hugo a ir ao espetáculo de Enzo para não deixar o medo que ele tem de ser ligado afetivamente ao rapaz atrapalhar a alegria de Enzo de fazer o grande espetáculo da sua carreira. Danilo convence Regina a se aliar a ele. Regina está revoltada com o Leonardo e percebe que se não se aliar a ninguém lá dentro vai acabar rodando muito antes do que ela imagina. Dona Lia se preocupa com o estado de Leonardo, que começa a ter reações bem esquisitas, e Regina enfrenta Clarice na SG. Mesmo Clarice sendo
Presidente Regina não abaixa a cabeça para ela e enfrenta a cunhada com toda a fúria que lhe é peculiar. Renan começa a fazer exigências absurdas para Jéssica e ela, super submissa, aceita tudo sem perceber o abuso do namorado. E Alfredo convida a Olivia para morar com ele e ela fica numa alegria absurda por poder finalmente ter uma relação de verdade, que tudo que ela passou com Joca, na verdade, foi uma relação de ilusão, era uma relação de uma mão só. E Regina se enfurece ao chegar em casa e encontrar uma festa daquelas da pesada que ele armava quando estava bancando o Playboy inconsequente. E ela dá um esporro no marido e bota todo mundo para correr. E no capítulo do sábado, dia 26, Regina interrompe a festa de Leonardo, ameaça ele, bota todo mundo para correr e diz que não vai ser babá dele não, viu? Que ela casou com um homem feito para ser esposa e não babá dele. Hugo decide ir embora na hora da apresentação de Enzo por causa da jornalista Soraya, que está perseguindo ele há dias. E André avisa Hugo que Enzo ficou decepcionado com a atitude não posso chamar de namorado, né? Do amado, durante o espetáculo que ele estava apresentando. Ítalo entrega a Clarice um anel com um rastreador dentro, para que ele não perca ela de vista do radar, já que voltou a fazer a segurança dela. E Danilo folheia aquele bendito livro lá da SG, em que tem a foto do seu avô, foto de mais gente da sua família. Eu desconfio que a família de Danilo era proprietária da SG e, de alguma forma, o pai de Clarice deu uma pernada no pai de Danilo e tirou tudo que era deles, por isso que ele tem essa obsessão pela SG e ódio por todo mundo da família Guzmão. Armandinho comenta com Rico que Moa está se apaixonando novamente por Paty e todo mundo comemora. Já Danilo exige que Célia o ajude a reconquistar Rebeca. Ele ameaça a ex-sogra, porque fala que deu muito para ela, deu inclusive um emprego, a filha, porque foi graças a ele que mãe e filha se encontraram, e ele exige que ela o ajude a se reconciliar com Rebeca. Ítalo avisa a Paty, Moa e Rico que vai levar Clarice para conhecer a sala de inteligência da empresa. E Danilo vê Rebeca vestida como Fernanda, de maneira muito simples, muito humilde, e se surpreende, não entende qual é o objetivo da mulher fazer essa mudança tão drástica de personalidade. Clarice fica impactada quando chega na Coragem.com e vê todo o cronograma que eles criaram de investigação para descobrir quem tinha atacado ela. Assassinado ela, na verdade. Então, assim, gente, mais uma semana check de Cara e Coragem. No próximo bloco, a gente vai saber muito mais do que vem por aí na trama de Cláudia Souto. Fica ligado aqui no canal que você vai saber.